Fórum Mídias de hoje, 15 de outubro de 2025. Isso aí é o Arthur Lira, ele está animado. Isso aqui é uma imagem dele, do perfil dele no Instagram, período de festa junina. O Arthur Lira gosta de quadrilha, você sabia? Ele gosta de quadrilha, tanto que lá no perfil dele, ele botou isso aqui, ó, qual música não pode faltar no São João, para a pessoa deixar no comentário. Ele é chegado numa quadrilha. E aqui nós vemos ele mascarado, olha, o Arthur Lira mascarado ao lado do criminoso condenado, hoje há 27 anos e 3 meses, saudável, robusto, estava ali o Jair Bolsonaro, agora, coitado, foi condenado, ele está dodói, muito dodói, soluçando e vomitando. Mas aqui temos o Arthur Lira ao lado dele, e aqui a gente fica sabendo que o Bolsonaro recebeu, durante o governo dele, 197 pedidos de impeachment. E o responsável para botar em votação os pedidos de impeachment é o presidente da Câmara. E quem era o presidente da Câmara no governo Bolsonaro? Era o Arthur Lira. E o Arthur Lira não botou para votar nenhum deles. Nenhum deles. Em troca, o Bolsonaro liberou o chamado orçamento secreto. Os parlamentares mandavam o dinheiro público para onde eles queriam, sem dizer para quem, com que finalidade, e sem ter que prestar conta alguma. Que maravilha! Aí o Bolsonaro nunca sofreu processo de impeachment. Então, isso daí já é um crime grave do Arthur Lira. Não ter posto em votação 197 pedidos de impeachment. Ah, mas não ia ser aprovado. Sendo aprovado ou não, pelo menos alguns motivos de pedido de impeachment contra o Bolsonaro, nós tivemos vários, ainda mais durante a pandemia, né? Comportamento completamente irresponsável. Mas, no final do ano passado, em dezembro, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar supostas irregularidades na liberação de 4,2 bilhões em emendas parlamentares. E o processo está na mão do ministro Flávio Dino. Isso daí tocou terror nos deputados. Tocou terror. E aí, esta reportagem aqui da Piauí mostra isso. Golpe de Lira vira caso de polícia, porque o Arthur Lira está envolvido até o pescoço no caso das emendas parlamentares secretas. Flávio Dino manda a PF investigar a última manobra do presidente da Câmara para sequestrar a distribuição de emendas e cita até malas de dinheiro no despacho. Então, começou a investigação. Aqui, um deputado, o deputado José Rocha, do União da Bahia, que foi presidente de uma das comissões, a Comissão de Integração Nacional da Câmara, disse ao UOL que há 2 semanas depois, na Polícia Federal, a pedido de Dino, e contou: formalizei aquilo que já vinha dizendo publicamente. O Arthur Lira impediu que eu cumprisse uma determinação do ministro Flávio Dino de apresentar os nomes dos autores de todas as emendas propostas pela minha comissão. Ou seja, já houve um deputado que, na Polícia Federal, mostrou o dedo sujo de Arthur Lira. Segundo esse deputado, José Rocha, num dia quente de junho, ele recebeu um ofício estranho. Propunha destinar, lá na comissão dele, ele é presidente de uma das comissões da Câmara, propunha destinar uma fortuna para Alagoas, a base eleitoral de Arthur Lira, 268 milhões de reais. Ou seja, a comissão dele, que não tinha nada, estavam lá conversando para onde eles mandariam dinheiro,
recebeu um recado vindo de cima, ó, tem que mandar 260 milhões e 68 milhões para Alagoas. Aí ele foi lá, reclamou, e aí disse que os metadados do material que pedia os 268 milhões, metadados são aqueles dados que ficam de quando um documento é criado. Aí mostra que o texto foi editado por Leonardo Bezerra Silva de Almeida, que vem a ser assessor da presidência da Câmara, na época exercida por Arthur Lira. Era, portanto, aquela era uma ordem do Lira. De 327 milhões que foram destinados a Alagoas, neste orçamento estranho, Lira colocou 268 milhões num único lugar, cujo nome é tão longo quanto o histórico de corrupção. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a famosa Codevasf, da Operação Overclean, que já ontem teve uma nova operação da PF, já está na 6ª fase da operação, que é a roubalheira e emendas parlamentares. A Codevasf, originalmente criada para promover irrigação, combater a seca e impulsionar o desenvolvimento do semiárido, viu seu orçamento durante o governo Bolsonaro saltar de 1,2 bilhão em 2019, primeiro ano do Bolsonaro, para 3,3 bilhões em 2022, sendo direcionado principalmente para pavimentação e aquisição de máquinas agrícolas com forte viés eleitoral. Ontem, a Polícia Federal cumpriu mandatos na Bahia e no Distrito Federal. É a 6ª fase da Operação Overclean. Mas este não é o único problema. Depois que o Arthur Lira deixou de ser presidente da Câmara, o poder dele ficou bem diminuído. E agora parece que a ex-esposa dele, Juliane Lins, que vem pedindo, pelo amor de Deus, para poder ser ouvida na Câmara, talvez ela seja ouvida. Além das acusações de estupro que ela fez a Arthur Lira e de agressão física, além da agressão sexual, socos, batidas e ameaças e gritos, ela também tem outras acusações. Ela fala do esquema de corrupção na Operação Taturama. A senhora também testemunhou em processos de corrupção envolvendo Lira, como o da Taturana, que mirou em esquema de desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando ele era deputado estadual. O que a senhora disse? Palavra da Juliane Lins, que isso era na Folha, foi uma reportagem da Folha, que eu, Juliane Lins, via os malotes de dinheiro chegando, via tudo, as reuniões, tudo que rolava, mas ele mandava eu sair. Ele dizia que o dinheiro vinha de venda de fazendas, gados, ou que era para ele comprar fazenda, que tinha recebido dinheiro de fulano. Às vezes ele me mandava contar para ver se estava certo. Pergunta: a senhora também já afirmou que foi usada como laranja por Lira. Fui usada como laranja por ele. Foi uma empresa que ele me colocou como laranja junto com a esposa de outro deputado na época. Isso na época em que ele era deputado estadual, lá em Alagoas. Depois disso, eu não tenho mais vida fiscal, tributária. Respondo a causas trabalhistas. Ou seja, ela se ferrou tendo emprestado o nome para ele. E o esquema na Assembleia, como foi? Foi um esquema que a gente recebia, como várias pessoas, e ninguém ia trabalhar. Ele que me colocou lá, ele era o primeiro secretário. Eu estava lotada no gabinete dele e já era casada com ele. Ele tirou empréstimos, inclusive usando nomes de outras pessoas, como o meu, usando como pagamento o meu salário. Ou seja, esquema de rachadinha, de
desvio de dinheiro desde a época que ele era deputado estadual. Em abril de 2022, uma reportagem da Folha revelou que o governo Bolsonaro havia destinado, olha os esqueletos no armário do Arthur Lira, havia destinado 26 milhões para que municípios alagoanos comprassem kits de robótica destinados à educação. Os recursos eram transferidos do FNDE via emendas do relator, controlados por Lira. Aqui, um filho dele, o Arthur Filho, aqui na imagem, aqui tem Arthur Filho, sócio da Omnia, uma empresa que faz mediação de contrato de publicidade com a Caixa. Agora, pouquinho aqui no Fórum Café, foi dito isso. O presidente da Caixa foi indicado por quem? Arthur Lira. E a empresa do filho do Arthur Lira faz intermediação de contratos publicitários da Caixa. Outro, problemas da operação robótica. Durante a investigação da polícia, descobriram que havia num bilhete encontrado uma pessoa que se chama Arthur, com TH, assim como Arthur Lira. A essa pessoa foram endereçados remessas a um total de R$650 mil. Entre as despesas pagas ao tal Arthur, consta a diária num hotel de luxo. Olha que coincidência, Ivan. Foi para um certo Arthur, com TH, pago um valor exato, no dia exato, a diária em que o presidente Arthur Lira estava hospedado num hotel. Muita coincidência, não é? A partir daí, a PF enviou o caso para o STF, porque o Arthur Lira é caso do STF. Então, está aqui o papelzinho que foi encontrado no motorista, o camarada que entregava o dinheiro. Está lá o Arthur, o dinheirinho, tudo isso em amarelinho, e o Arthur com TH. Inclusive o pagamento da diária de um hotel em que, por coincidência, o Arthur Lira, que também é com TH, estava hospedado naquele dia. Aqui está o ministro Flávio Dino, horror dos deputados envolvidos com o escândalo de emenda. O fator Dino. O ministro Flávio Dino enviou ao procurador-geral Paulo Gonet uma série de processos para análise, entre eles o da Operação Hefesto da Polícia Federal, que apreendeu nos endereços do principal auxiliar do deputado, o Luciano Cavalcante, e do motorista do auxiliar, Wanderson Ribeiro, um caderno caixa, mostrando saldos, repasses, destinatários e datas. As anotações manuscritas estavam lá o nome do Arthur. Então, o processo está na mão do Procurador-Geral da República. O ministro Dino botou o processo do Lira para andar. Mas não é só isso. Tem outro, o deputado Glauber Braga, que o Arthur Lira tentou caçar no seu final de mandato lá, e até agora ainda não conseguiu, mas tentou caçar. E por que ele tentou caçar também? Porque o deputado Glauber era um ferrenho opositor das emendas e era um ferrenho opositor do Lira. E o deputado Glauber Braga também deu um depoimento à Polícia Federal, assim como o outro deputado de quem eu falei, da Bahia, denunciando o Arthur Lira. E tem esse depoimento aqui do Glauber Braga sobre o Arthur Lira, depoimento que ele também prestou à Polícia Federal com essas denúncias gravíssimas contra o Arthur Lira.
Halber por aqui. O assunto é gravíssimo. É orçamento secreto. O nome do município é Rio Largo, aproximadamente 70 mil habitantes, no estado de Alagoas. Foi prefeito de lá Gilberto Gonçalves, conhecido como GG, o prefeito do Chapéu. Amigo de Arthur Lira há muito tempo, desde quando os dois foram deputados estaduais juntos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Muita gente não sabe, mas naquele período, GG foi preso e Arthur Lira foi afastado do cargo de deputado estadual na chamada Operação Taturana. Naquele período, inclusive, tem uma gravação em que GG afirmou que queria o seu dinheiro, que era dinheiro de roubo mesmo e que não queria, então, desconto de INSS. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. GG já foi preso em 2007, 2010, 2014 e 2022. Em 22, um escândalo que ganhou proporções nacionais. Por quê? Porque o município de Rio Largo, administrado por GG, de 2019 a 2022, recebeu aproximadamente 90 milhões de reais do orçamento secreto. Parte desses recursos identificados e encaminhados por Arthur Lira. A outra parte, por ser secreto, sem identificação, mas evidentemente encaminhado pelo mesmo Arthur Lira. Numa investigação chamada Beco da Pecúnia, o que aconteceu? Duas empresas de fachada recebiam recursos do orçamento secreto, fizeram mais de 200 saques na boca do caixa para não ter valores que pudessem ser fiscalizados, levavam esse dinheiro a um beco, entregavam então a operadores do prefeito, que iam levar então esse dinheiro, essa grana, para o prefeito lá na prefeitura. Tudo isso está gravado e esse processo ainda está rolando. Repito, mais de 90 milhões do orçamento secreto com as digitais do senhor Arthur Lira. Agora, esse filme não acabou. No final do ano passado, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão correta, necessária, de suspender a execução de emendas parlamentares e, através de uma denúncia, inclusive, formalizada pelo PSOL, demonstrou que não estavam sendo cumpridas as regras de transparência na aplicação dos recursos das chamadas emendas de comissão, que se transformou no Orçamento Secreto 2.0. Mas vocês vão se surpreender, porque a coisa consegue ficar ainda pior. Depois disso tudo que aconteceu no município de Rio Largo, nessa lista que foi articulada e formalizada por Lira, sabe qual foi o estado que mais recebeu recursos, ou pelo menos que receberia recursos, se não fosse a atuação do ministro Flávio Dino? Alagoas. E vocês vão se surpreender ou não com o município que receberia também mais recursos. Mais uma vez, Rio Largo, com 18 milhões de reais. O município que receberia mais recursos do que a própria capital, Maceió, no estado de Alagoas. O que mais? Para que esses recursos não saíssem de uma comissão que pudesse chamar muita atenção, esses 18 milhões de reais foram colocados na comissão de turismo, fazendo uma análise de quantos deputados de Alagoas apresentaram requerimentos ou relatorias ou foram da comissão de turismo no ano de 2024. Sabe o que a gente teve como resposta? Nenhum deputado de Alagoas. Está lá a digital do senhor Arthur Lira, mais uma vez, na execução do chamado orçamento secreto. Essa farra não pode continuar. Prestei o meu depoimento à Polícia Federal em relação a esse caso das emendas do orçamento secreto e a minha expectativa é que aqueles que operaram esse esquema sejam devidamente responsabilizados. Que seja responsabilizado aquele que operou o esquema na ponta, mas que sejam responsabilizados também aqueles que operaram no atacado, que foram os que formularam o esquema. E aí não tem jeito. O senhor Arthur Lira não terá como fugir dessa responsabilização. Seu microfone está fechado. O inferno do Arthur Lira parece que está cada vez mais quente. Cada vez mais quente. Ele quer ser senador da República em 2026.
Mas pesquisa feita lá este mês, em Alagoas, mostra aqui, ó, 2 cenários. Em um cenário ele está em 4º lugar, se elegem 2. E do outro cenário ele está em 3º. O Renan Calheiros é o primeiro e o Davino é o 2º. No cenário 1 ainda tem o Alfredo Gaspar, entre eles, e o Arthur Lira, que está com 15% em 4º lugar, e na outra pesquisa ele está com 17%, 6 pontos atrás do segundo. A situação dele está difícil, mas não é só isso, não. Agora, fim da farra para Lira, diz uma reportagem do Henrique Rodrigues ontem na revista Fórum.com.br. O governo está começando a fazer a limpa nos deputados do Centrão que dizem que estão com o governo, mas jogam bola nas costas do governo. E o Arthur Lira está perdendo cargos no governo Lula, estão sendo tirados cargos dele do governo. Então, saiu o Todo-Poderoso, assim como aconteceu antes com Eduardo Cunha, como aconteceu até com o Rodrigo Maia, que não chegou a ter tanto poder como eles, mas que teve o poder que tem na mão como presidente da Câmara, porque o Rodrigo Maia também não botou nenhum impeachment do Bolsonaro, ele pegou o início do governo Bolsonaro. Portanto, agora que acabou o poder dele, ele é mais um na selva do Congresso. Não é mais o rei Lira, ele é mais um e está perdendo os cargos. Sobre o Arthur Lira, era isso, o Fórum Mídias. Mas eu não podia, no dia de hoje, dia do professor, falar apenas do Arthur Lira. Queria homenagear todos os professores no dia deles e, principalmente, como eu sou aqui do Rio de Janeiro, homenagear esses 2 gigantes, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, que criaram aqui no Rio de Janeiro os CIEPs, Centro de Educação Integrado de Educação Popular, que, se tivessem sido empregados e não tivessem sido derrubados em seguida pelo Moreira Franco, que destruiu tudo, destruíram todos os projetos, o Brasil seria outro, seria melhor, com investimento em educação de qualidade, com professores bem pagos e reconhecidos, porque não é fácil ser professor num país onde a ignorância chegou à presidência da República com Jair Bolsonaro. Foi isso o Fórum Mídias de hoje. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.